Olá, sejam bem-vindos. A gente está aqui com mais uma entrevista que faz parte desse projeto especial Profissionais ASA. Eu sou a Juliana, sou sócia da área trabalhista. E hoje eu estou com a Otávia, que é diretora jurídica da Atlas Schindler. Muito obrigada, Otávia, por ter aceitado esse convite, por ter dedicado esse tempinho a nós. Otávia, vamos lá, então. Primeiro, de novo, obrigada por estar aqui conosco. Como a gente falou, esse é um projeto do escritório, que é sempre no mês de março, em referência ao mês das mulheres. E considerando isso, queria ouvir um pouquinho de você, dessa sua experiência. Hoje você está na Atlas Schindler, mas eu sei que você teve passagem por empresas de tecnologia. Então, todo esse histórico, a posição que você ocupa, como é que você vê esse mercado jurídico, do jurídico dentro das empresas, da atuação com os escritórios? Na sua opinião, quais que são esses desafios principais? Contar um pouquinho dessa sua experiência e como é que você vê esse mercado. Bom, eu já vão 26 anos de jurídico de empresas interno. Comecei como advogada trainee, advogada júnior, em ramo de tecnologia e serviços, nas teles, na época das teles, que era boom das teles. E eu comecei, menos de um mês de formado. Na hora que eu entrei, eu amei. Porque acho que jurídico interno, mais do que advogado, você é negócio. Então, essa coisa de ver o negócio acontecendo, acompanhar, eu adoro. Então, pegar do começo ao fim, eu gosto muito. Desde as negociações, desde os projetos, os estudos, tudo que é possível fazer, não é possível fazer, como fazer. Falo que a pergunta-chave para um jurídico interno não é se pode fazer, como fazer, Então, eu gosto muito dessa área. Eu vejo que os jurídicos internos, a gente usa muito os escritórios, especialmente de contencioso, mas também consultoria, você sabe, trabalhista. Aí é um ponto também bem importante para a gente ter esse suporte. O que menos normalmente tem, pelo menos da minha experiência, em contratos. Normalmente contratos, essa parte do negócio a gente faz mais interno mesmo. Mas as áreas mais especializadas, trabalhista, tributário, contencioso, daí normalmente vai para o externo. E eu tive sorte, eu acho, de entrar em empresas que sempre tiveram o jurídico como parceiro. Eu nunca me senti fora do negócio, em nenhuma das empresas que eu trabalhei. Eu acho que isso, não sei se é a regra, é difícil dizer, mas da minha experiência sempre foi muito próximo do negócio, sempre junto. E dentro dessa linha, então foram empresas que sempre têm matrizes fora do Brasil, e como que é esse educar do olhar de fora para atuar aqui? São setores extremamente regulamentados, que têm disposições, então como é que é essa experiência, de ficar, vamos dizer no miolo desse sanduíche, O pessoal de fora querendo entender, daí tem o escritório que tem também na ponta. Como é que é essa atuação estratégica, na verdade, é verdade. Eu sempre trabalhei com multinacionais europeias, inclusive, pensando agora, nem americanas. Sempre tem situações por exemplo, a Atlas Schindler, A Atlas Schindler tem 150 anos no mundo, 108 no Brasil. Então, existe já um contexto, já conhece. Mesmo assim, algumas situações, por exemplo, trabalhista e tributário, sempre tem que começar do começo. Toda vez que você vai fazer uma informação ou uma exposição, você começa lá o sistema jurídico brasileiro, o sistema. Uma das coisas que todo mundo, é bem frequente estranhar, nossa, mas um sistema judiciário inteiro só para trabalhista? Desde o começo até o Tribunal Superior? Sim. Então, sempre eu começo daí, Números de ações, porque daí parece que a gente que tem problema. Não é a gente que tem problema, é um contexto. Tem que sempre colocar o contexto do país para daí trazer as questões da empresa, E fica nesse sanduíche mesmo, isso que você falou. Mas o recheio é a melhor parte do sanduíche. Ah, não tenho dúvida. Aproveitando que você falou um pouquinho da justiça do trabalho, falou um pouquinho no começo da sua fala de ser parceiros do negócio, e daí, o jurídico com recursos humanos, já que a gente está nessa temática, Qual que é a sua experiência, qual que é a contribuição que o jurídico interno com recursos humanos, como é que você vê
esse caminhar, né? Porque dentro de tantas questões, o ativo é sempre um profissional, é o trabalhador que está ali, né? E é um dinâmico, porque cada hora a gente tem um perfil, né? E acho que a gente está vivendo uma mudança de perfil de profissional. Com a sua experiência, dessa sua bagagem de área regulatória, de empresas multinacionais europeias, como é que você vê a posição do jurídico com o RH? O RH, na parte trabalhista, é nosso principal cliente, né? Ele é o cliente por excelência, assim, nesse aspecto. E eu sempre tive de novo, né? Acho que eu tive muita sorte, eu sempre tive boas experiências, assim, com RH. Mas umas coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada é que não é só o jurídico, né? Então, muitas vezes, quando você está interagindo com o RH, a questão não é só o legal, né? Você tem que olhar o que o RH quer, as políticas de RH, né? Então, por exemplo, eu posso demitir e dar aviso prévio, certo? Mas tem políticas de RH que não dá aviso prévio, né? Então, às vezes, tem que cuidar para não ter um conflito, assim. Se vem um gerente de outra área e pergunta, posso demitir e dar aviso prévio? Pode, mas a política de RH diz que não. Então, a gente sempre tem que cuidar um pouco nisso, assim, sabe? Para não dar um conflito, né? Na parte trabalhista, eu sempre falo para os advogados, né? Sempre fala com o RH, nunca dê resposta sem estar alinhado com o RH, né? Porque não é só o jurídico, né? Tem políticas, tem procedimentos, tem interesses, tem, né, dinâmicas de RH que a gente tem que seguir. E daí, para a gente colocar mais um desafio nessa história. E essas novas tecnologias, não só de inteligência artificial, mas tudo que vem em conjunto com essas tecnologias, tanto nessa dinâmica das relações de trabalho, como do próprio jurídico interno, né? Como é que você tem visto isso? E a gente que trabalhou no analógico e agora muda para o digital, a gente tem a vantagem de ter o pé nos dois lados, né? Qual que é a sua visão? Como é que você acha que isso impacta e como é que você vê o futuro disso? Eu vejo positivamente. Eu acho que são ferramentas que traz muita agilidade, muita forma de trabalhar assim mais dinâmica, tiram alguns pesos assim de ficar fazendo planilha, relatórios e tal. Então isso acho que agiliza muito. E acho que eu sempre falo, né, para a gente liberar espaço para trabalhar o estratégico mesmo, né? Então tudo que for possível ajudar em termos de suporte de trabalho, eu sou a favor. Eu não vejo nenhum receio assim de substituição nem nada por enquanto, não sei daqui a muitos anos, mas por enquanto acho que não. Eu vejo como uma ótima ferramenta. A gente, no contencioso, acho que a gente no Brasil tem várias ferramentas incríveis, né? Acho que nisso a gente está bem mais avançado que fora, até porque nosso contencioso, sabemos. E o que trouxe oportunidades, né? Então a gente tem bastante ferramentas boas, muito boas na parte de contencioso. De contratos, consultivo, tem também, mas acho que não está tão avançado quanto a gente tem no contencioso. Bacana. E como é que você vê o posicionamento da mulher, né? Então, assim, a gente está até conversando aqui nos bastidores, falando um pouquinho de... estamos só numa sala cheia de mulheres aqui, para você saber. Como é que você vê esse posicionamento da mulher, né? E faço com duas referências, né? Então, a gente tem pelo menos duas legislações recentes, né? Uma que fala da isonomia salarial, e essa diz mais respeito à questão toda dos trabalhadores, mas a gente fala também das questões de conselho e da presença da mulher. E daí, de novo, como é que você vê, enquanto jurídico interno, enquanto mulher, e toda essa trajetória que você tem, qual que é a sua visão sobre isso tudo? Bom, eu acho que no nosso mercado, ele é um pouco mais equilibrado no mercado jurídico, não no mercado elevadores. No mercado jurídico, acho que ele é mais equilibrado, pelo menos ele quase fica 50-50, assim, 60-40, então acho que fica, sempre eu vi positivamente, assim, pra gente, em posições de liderança também, gerentes, diretoras, né? E eu vejo que a mulher hoje, ela é valorizada não só porque tem que ter um número no conselho, tem que ter diversidade, né? Não nesse sentido, mas acho do que a gente pode contribuir mesmo, né? A leitura que a mulher faz das coisas,
sempre, eu acho, mais aguçada, né? Às vezes tem um pouco mais de uma visão perceptiva, assim, você pega as coisas, né, no ar e dá para trabalhar isso em favor de você e do negócio, né? Você pegando essas referências assim femininas. Eu acho, eu sou hoje sponsor do Comitê de Diversidade e Inclusão da Atlas Schindler. A gente tem um dos pilares que é gênero e aí essa questão da inserção da mulher nesse mercado. A gente está indo bem, melhorou bastante. É uma área da parte da empresa elevadores, assim, é uma área muito técnica, né? Então, quando é técnico, a gente vê que é mais difícil do que na nossa área de humanas, né? Na área de exatas, você vê que a formação feminina ainda é menor, né? Então, é um desafio bom. Acho que é daqueles desafios bons que a gente tem. Fico contente com essa discussão, porque acho que você tem muito esse perfil mesmo. Fico feliz da Atlas de contar com você numa posição como essa. E com você também. Né? Obrigada. Porque eu acho que é um pouco da nossa missão, né? A missão de fazer o negócio, mas fazer dentro desses pilares. Fico feliz, parabéns. Mas assim, só para a gente fechar, se você puder contribuir com algum conselho, eu sei que conselho é a melhor palavra, mas enfim, com uma reflexão, essa é a melhor expressão talvez, sobre esse mercado jurídico, a posição dentro das empresas, aquilo que você fala, é esse caminho que pode ser melhor trilhado, ou esse é o caminho que definitivamente não. Então, essa nova geração que está vindo, né, que está nos ouvindo, que está nos lendo também, então como é que vê, né, esse caminhar? Acho que a gente carrega a vantagem, de novo, de ter tido o analógico e o digital. Então, o que isso traz de bagagem? Qual que é a sua mensagem? Eu acho que o jurídico interno, ele tem uma grande vantagem dentro da empresa, que ele tem uma visão 360 da empresa. Ele realmente, acho que o financeiro chega próximo, mas acho que o jurídico ele consegue ver absolutamente todas as áreas, todas. Né? Então você tem a visão do negócio desde o CEO até o pessoal de campo e você vê todo, do comercial, vê tudo, a empresa inteira passa por você. Então essa é uma vantagem estratégica muito grande. Você vê o negócio como um todo. E isso eu acho que é uma coisa que a gente dá para usar muito bem, né? E tem que ficar sempre atento a isso no sentido de conectar as coisas da empresa, né? A gente vê a empresa mais do que quase todo mundo, acho que talvez só o CEO que veja também como a gente vê, ela como um todo, né? Isso é uma vantagem enorme, entende? Eu sempre usei isso. Então, você usa, por exemplo, em negociações de contrato, eu vejo assim, um bom advogado de contratos, ele tem a cabeça do contencioso. Porque do ponto de vista pragmático, o contrato é para solução de conflitos, né? Então, ter a visão do contencioso, por exemplo, te ajuda muito a negociar contratos. Então, essa soma de coisas, assim, elas vão te acrescentando no dia a dia, né? Você, por exemplo, dependendo da negociação de um contrato, você adianta um conflito e vai no detalhe, né? E coloca todos os detalhes no contrato, ou dependendo da forma, da sua posição, da sua estratégia, do que o comercial quer, onde quer chegar, você posterga o conflito. Então, deixa termos mais abertos, como melhores esforços e tal. Então, você vai usando isso, assim, no dia a dia. Eu adoro, né? Estou fazendo isso há bastante tempo, estou gostando. Acho que somos apaixonados ainda pelo que fazemos, embora seja ainda muito desafiador tudo que veio pela frente. Te agradeço imensamente, obrigada de novo. É muito importante poder contar com o olhar, né, de quem está há algum tempo dentro in-house, como dizem, né? Eu acho que esse é o brilho que traz, né? Somos grandes peças dentro de uma engrenagem que tem que funcionar. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Nos sigam nas redes sociais, na página do escritório. Periodicamente estamos publicando a edição dessa revista eletrônica, então tem mais coisa bacana
passar aí por mim, prestigiem todo esse conteúdo, assistam aos vídeos, leiam os artigos, os comentários, tem dica cultural também. Esse é um conteúdo muito bem elaborado e com dedicação total das nossas sócias, advogadas e estagiárias. Nos acompanhem e obrigada!